A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas, para a honra e glória do Senhor. Estamos no dia 29, olha que bênção, perseverando dia após dia. Nós estamos entrando para a última etapa, para a etapa final, para a curva final, já quase completando nossos 30 dias. Então, é muito importante perseverarmos. O tempo passa. Se nós fizermos, o tempo passa. Se nós não fizermos, o tempo passa. Qual que é melhor? Terminarmos a nossa jornada, cumprirmos aquilo pelo qual nós nos propusemos ou ficar parado no meio do caminho? Pensa. Se você parou por algum motivo, seja ele qual for, é hora de se levantar e continuar. Não desanime. Faça no seu tempo, mas faça, porque o Senhor te quer juntinho dele, creia nisso. E você que está firme no propósito, pegue na mão daquele que sentiu dificuldade, busque, ligue, envie uma mensagem, traga ele para pertinho, porque quando você chegar, pegado na mão do seu irmão, Deus vai olhar para você e falar: olha, ele chegou porque você segurou na mão dele. E eu me agrado disso. Amém? Então vamos, nós que estamos aqui firmes, não paramos, vamos voar como águia, vamos buscar aqueles que por algum motivo não conseguiram se levantar, estão desanimados, vamos buscá-los para que eles venham junto conosco, amém? E assim o Senhor nos dará galardão. E será maravilhoso olhar nos olhos dos nossos irmãos e ver que nós participamos, colaboramos para a vitória deles. É maravilhoso. Então vamos à leitura do dia 29. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. João 17:4. João 17:4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa na vida neste mundo. Não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus. Veja Mateus 25, 34 ao 45, Efésios 6, 7, Colossenses 3, 23 e 24. 3, 23 e 24. E cumprindo um de seus propósitos. Nos dois próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias 1:5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus, a Bíblia diz. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano, segundo Timóteo 1:9. Deus o redimiu
Assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por você. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que ele fez por nós. Devemos-lhes a vida pela salvação. Nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos 12:1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Mateus 8,15. Usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos levou para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Deus, depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Veja Efésios 4, do 4 a 14, Romanos 1, 6 e o 7, 8, do 28 ao 30 e 1 Coríntios 1, 2, 9, 26, o 7 e o 17. Filipenses 3,14, 1 Pedro 2,9, 2 Pedro 1,3. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. Se você é um cristão e não serve, imagina. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. 2 Timóteo 1,9. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que o chamou. 1 Pedro 2,9. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele, para
viver uma vida útil no serviço de Deus. Romanos 7:4. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em alguma igreja da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento de seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios, por pequenos ou velados, podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre na sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20:28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. No Mar Morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação espiritual. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de: estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário.
Mas, à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá promover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e ele avaliará como você serviu ao outro com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14, 12. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupada em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei, comissionei para que você viesse servindo, vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem em si mesmos. Romanos 2:8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aquele que põe de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35, Mateus 10:39, 16:25, Lucas 9:24 e 17:33. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as outras pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riqueza? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Romanos 12:5. Quando servimos junto na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos. Por causa daquilo de que vocês são partes. 1 Coríntios 12, 14 e 19. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas.
Amém? Dia 29, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: servir não é uma opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Amém? Glórias a Deus. Vamos passar para a ministração? Já passamos por 3 propósitos dos 5 propósitos. Imagina? Já passamos pela adoração, feitos para adorar a Deus, da comunhão, feitos para viver em rebanho, nós não fomos feitos para viver isolados. Passamos pelo discipulado, feitos para parecermos com Jesus cada dia mais. Hoje nós entramos para o ministério, que são feitos para o serviço, servir ao Senhor. Depois a gente entra para o último, que é o evangelismo. Hoje nós começamos a nossa caminhada no 4º propósito de Deus para conosco, que é o serviço, que é o ministério. O ministério não é uma posição, um cargo, é uma função, não é um título, é uma entrega. É o exercício visível do Deus invisível fluindo o amor dele através de cada um de nós. Através do serviço que nós prestamos ao nosso irmão, à igreja, ao nosso próximo, nós estamos glorificando a Deus e servindo a Deus. Essa é a forma que ele quer que nós o sirvamos. O ministério, gente, no grego, o grego é a língua que foi escrito o nosso Novo Testamento. Então, sempre que é no grego, a gente lembra de Novo Testamento. Então, ministério no grego é diaconia, que quer dizer serviço, assistência, suprimento, cuidado, cuidado prático, cuidado atencioso. Segundo Coríntios 6:4 diz assim: em tudo mostramos que somos servos de Deus, ou seja, ministros de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Paulo fala isso, que ele suportou tudo para que ninguém achasse defeito no trabalho dele, ou seja, na ministração que ele estava fazendo. Então, o ministério, gente, é serviço. O seu ministério é qual tipo de serviço que você presta ao corpo de Cristo. É o seu ministério. No hebraico, que é o Antigo Testamento, a língua do Antigo Testamento, ministério, ali é uma das palavras usadas, xará, que é servir, ministrar, auxiliar, atender. Essa palavra xará era usada especialmente para os levitas e os sacerdotes que serviam no templo. Então, uma das palavras do Antigo Testamento para ministério é essa palavra xará, servida para falar sobre o serviço dos levitas, do trabalho lá do templo. E hoje, quem é o templo? Pensa para vocês verem, nós somos o templo. Nós somos esses sacerdotes que trabalham, que prestam serviço ao Senhor. Então, nós somos feitos para o serviço de Deus, para servir a Deus. Tanto é que Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele veio para nos ensinar como agradar o Pai. Pensa para vocês verem. Número 3:12. Separei os levitas para o ministério da tenda da congregação. Então, os levitas eram os sacerdotes separados, o povo levita, daí saíam os sacerdotes. E hoje nós somos esses sacerdotes e nós somos o templo do Senhor. Como nós somos privilegiados, né? Então, gente, o ministério é a manifestação do amor de Deus através de cada um de nós. Então, o seu ministério é a forma que você usa os seus dons para abençoar os seus irmãos e, com isso, glorificar ao Senhor, exercendo, fazendo, cumprindo a vontade dele para a sua vida. Amém? É servir com os dons que nós recebemos, no tempo que temos, com o recurso que temos.
Para quê? Para fazer o bem a todos que pudermos. E que no que depender de nós, nós vamos servir a todos. Para quê? Para a glória de Deus. Por quê? Porque assim se manifesta a Deus através do nosso posicionamento, da nossa entrega. Nós entregamos o que temos, o que somos ao serviço do Senhor. Para quê? Deus quer que nós cuidemos uns dos outros. Jesus fala: façam aquilo que eu fiz. Sirvam os outros, deem a sua vida. Foi para isso que eu vim, para mostrar para vocês. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, gente, não vamos enterrar o nosso talento. Vamos usar o talento que nós recebemos segundo a capacidade de cada um. Deus não deu para nós um talento que a gente não consegue levar, que a gente não consegue exercer. Então, não tenha medo de exercer o seu talento. Não enterre o seu talento e fale, eu não consigo. Se você tem chamado, se você sente o chamado, é porque você consegue. Não dê ouvidos para a impossibilidade, dê ouvidos para Deus. O ministério, gente, a raiz do ministério é serviço humilde. O modelo do ministério para nós é Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, esse é o nosso modelo. Nós não estamos aqui para ser servido. Nós não devemos procurar uma igreja para ser servido. Nós não devemos estar no meio da nossa família para ser servido. Nós não devemos procurar um emprego para ser servido. Tudo o contrário. É para servir. Nós estamos aqui para o serviço, para trabalhar para o Senhor, não para fazer a nossa própria vontade, para fazer a vontade dele. E a vontade dele é fazer o que é correto, o que é certo. Então, o alvo do ministério é edificar o próximo para a glória de Deus. O caminho do ministério é a cruz, é morrer para si mesmo, para que Cristo viva em nós. Ou seja, eu já não vivo mais em mim, mas é Cristo que vive em mim. Eu já não vivo para minha vontade, mas eu exerço a vontade daquele que me envia. Que aquele que me envia é Cristo Jesus. Ele que fez a grande comissão, para que a gente vá e faça discípulos e ensine-os. Pegue na mão de cada um e leve-os. Então, gente, você tem um papel a cumprir, eu tenho um papel a cumprir, nós temos um papel a cumprir, porque nós fomos feitos para servir a Deus. Nós fomos salvos para servir a Deus. E nós fomos chamados para servir a Deus. Mas e o que é servir a Deus? Se Deus é o nosso Senhor e nós somos seus servos, servi-lo é fazer a vontade dele. Servir ao Senhor. Jesus não é o nosso Senhor? Senhor não é aquele que manda? Nós não somos servos, se ele é Senhor, nós somos servos. E eu sou servo porque eu me coloquei ali, ele me chamou e eu ouvi a voz dele e atendi. Porque ele me amou primeiro. Olha como é privilégio estarmos nessa posição de servos de Cristo. 1 João 2,17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo, com as vontades do mundo, passa. Se eu decidir que vou fazer a vontade do mundo, eu vou passar também. Mas se eu me posiciono como serva de Cristo e faço a vontade dele, eu serei eterna, porque onde ele estiver, eu estarei com ele. Olha como é linda a promessa para aquele serve, para aquele que serve. Então, gente, nós temos uma escolha sim. Você tem uma escolha, você pode escolher a quem você vai servir. Eu vou te dar um exemplo lá de Josué, capítulo 24. Depois, se você quiser, pega esse capítulo 24, leia com atenção, medita sobre ele. Grandes coisas o Senhor vai falar com você. Ali no capítulo 24, Josué estava fazendo o último discurso dele para o povo de Deus. Era um discurso de despedida.
E ali ele conta para o povo de Deus o que foi que aconteceu desde Tera, que é o pai de Abraão, até os dias de Josué ali, aquele dia ali que ele estava despedido do povo. Ele já estava bem velhinho. E à luz de tudo isso, de tudo que Deus tinha feito, o povo deveria temer a Deus e ser servos sinceros de Deus e fiéis. Isso é o que Josué estava falando para eles. Falando para eles, olha, decidam-se por Deus. Por quê? Porque Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez, e foi falando tudo que Deus fez. E depois que o povo aceitou tudo, foi colocado uma pedra ali debaixo daquela árvore como testemunho. Gente, sempre que fala pedra, a gente lembra de Cristo, né? A gente vê ali a tipificação do Senhor Jesus como uma testemunha daquilo que estava acontecendo. Mas olha como que é interessante ali no versículo 12b, diz assim, ó, é Deus falando. Não foi pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eles quem? Os inimigos. Então, gente, a palavra para nós hoje não foi pela nossa força que os nossos inimigos são expulsos da nossa vida. Não é pelas nossas flechas, pelas nossas espadas, pela nossa força do nosso braço. Não é. É Deus é que nos protege, assim como Deus protegeu o povo. Aquele povo que estava entrando na terra prometida. Deus foi tirando os inimigos da frente deles aos poucos. Olha o cuidado de Deus para com o povo, para que não ferisse o povo. Então Deus tira os seus inimigos. Deus vai à sua frente, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele cessa a guerra e ele faz tudo num tempo para não machucar você, para que você chegue ali intacto. Olha como Deus fala no versículo 13: eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Quantas coisas Deus deu para nós que nós não trabalhamos por isso? Quantas coisas em que nós vivemos e que Deus não, a gente não trabalhou por isso? Eu dou um exemplo de mim mesma. Tudo que eu tenho aqui hoje, que Deus colocou na minha mão, foi Ele que me deu. Eu não trabalhei por isso. Ele me deu. Ele entregou tudo na minha mão, a casa, um carro, família, tudo. Agora, hoje, Ele tem me ensinado a trabalhar e a fazer a vontade dEle. Mas Ele veio à minha frente, Ele tirou os inimigos da minha frente, Ele me deu posse do lugar onde eu estou. Olha como Deus é tremendo. Todos os inimigos que eu digo nosso hoje, são inimigos espirituais, que as pessoas não são nossos inimigos. Deus já nos ensinou isso. Mas os inimigos espirituais que ficam armando ciladas, cadeias para nos derrubar, Deus tira todos da nossa frente. Deus repreende todos. Deus quebra todo o arco, toda lança, Deus cessa toda a guerra. E aí no versículo 14, Josué diz assim: portanto, temam a Deus o Senhor e sejam seus servos fiéis e sinceros. Esqueçam os deuses dos seus antepassados. A palavra é para você hoje. Portanto, lembra de tudo que o Senhor fez por você até o dia de hoje. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra da obra que Ele já fez na sua vida. Lembra de tudo que Ele tem realizado na sua vida. E hoje, decida ser servo fiel do Senhor, ser servo sincero. Esqueça os problemas do passado, esqueça as dores, os traumas, as angústias, esqueça toda a sua idolatria do passado, ou seja, quem você idolatrava, quem você já colocou no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Até o nosso trabalho pode ser idolatria. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Eu estou idolatrando. Ah, eu não posso, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, então eu não posso ler a Bíblia. Estou idolatrando.
Então, esqueçam os deuses do seu passado. Esqueçam os deuses dos seus antepassados. E decidam-se hoje serem servos fiéis e sinceros. Aí, continuando que interessante, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Olha como que você pode decidir. Se você não quer ser servo, gente, decida hoje a quem você vai servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa palavra eu digo para você hoje. Decida a quem você vai servir. Decida se você vai servir a Deus fielmente, sinceramente, porque é o único serviço que ele aceita. É o seu serviço sincero e fiel. No versículo 19 diz assim, ó: vocês não podem servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e a maldade de vocês. Se vocês voltarem atrás, Deus não tolerará. Embora tenha sido bom, ele pode destruí-los. E aí o povo fala: a gente quer Deus. E no 22 fala: vocês são testemunhas que escolheram servir ao Senhor. Então Deus não tolera um servo infiel. Deus não tolera uma servidão pela metade, meia boca. Ou você entrega tudo, ou Deus não aceita nada. Mas você tem o direito de decidir hoje. Que jeito que você vai servir ao Senhor? De uma forma que o agrade? Ou você vai querer abrir mão disso? Deus, gente, ele não tolera servo infiel. Ou você é um servo fiel, entrega 100%, ou você não serve para ser servo. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Porque nós entendemos que Deus ele é longânimo, ele é compassivo, ele é paciente, mas a infidelidade deliberada, a indiferença espiritual, a dupla postura, um coração dobre no serviço, ele não tolera. Ele não aceita. Isso ele confronta na palavra de Deus. Tudo isso é confrontado na palavra de Deus. Deus não aceita um servo infiel. Deus não aceita uma infidelidade deliberada, proposital, né? Deus ele não tolera um coração dividido. Deus ele aceita quando a gente cai, quando a gente erra, se arrepende, aceita. Mas quando a gente comete pecado, sabendo que está pecando e continua daquilo, nós somos rejeitados. Porque nós estamos pecando de propósito. Aquilo já virou um pecado que não tem mais como ser perdoado, porque eu estou pecando, porque eu quero pecar. Então Deus não tolera um coração dividido. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Só tem dois caminhos. Não tem o terceiro. Não há terceira opção. Ou você é de Deus ou você serve ao inimigo. Ó, Lucas 9,62. Aquele que pega no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Então eu vou falar, o servo que pega no arado, que ele aceita servir ao Senhor. Porque esse nosso Senhor, ele não nos obriga a pegar no arado, ele convida. Mas se você pega no arado e fica desanimando, olhando para trás, você não serve, você é dispensado do serviço de Deus. Aqui, Jesus confronta o espírito vacilante. Quem começa bem, depois hesita e volta atrás. Pegar no arado é se comprometer. Olhar para trás é distrair-se, é não valorizar o trabalho, é se deixar desviar. Então, se você pega no arado, decida hoje. Você vai entrar para o serviço do Senhor? Você vai usar os seus talentos, aquilo que Deus te deu? Ou você vai ficar se desculpando?
Entenda isso hoje. Aquele que pega no arado e olha para trás não serve. Não serve para o reino. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Meu Deus. Jesus fala à igreja de Laodiceia aqui, gente. Uma igreja rica, confortável, mas espiritualmente insossa. Sem fervor, sem profundidade. Morno é aquele que faz o mínimo. Ele vai levando com a barriga assim, ó. Ele nunca vai apresentar um fruto. Por quê? Porque ele não tem comprometimento. Ele não nega-se a si mesmo, ele quer viver no meio da riqueza, do conforto. Se for para ele deixar o conforto dele um dia sequer, ele não vai, dá muito trabalho. Ah, não, ir lá visitar as pessoas lá no hospital, não, dá muito trabalho. Ah, não, fazer propósito? Nossa, dá muito trabalho. Fazer jejum? Não. Eu não dou conta de ficar sem meu café da manhã de jeito nenhum. Dá muito trabalho. Não, ler a Bíblia me dá um sono, não consigo ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, então, nem pensar. Vai levar muito tempo. Olha a grossura desse livro, não dá para ler. Aí no outro dia, nossa, vou ler a Bíblia inteirinha agora. Passa um pouquinho, não, estou cansado. É como a onda, já viu a onda que ela vai e volta, ela não tem estabilidade. Assim é aquele crente morno. O crente morno, o Senhor Jesus fala que vai vomitar da boca dele. Então quer dizer, não vai para o céu. Não vai estar com o Senhor no céu. Ele ainda fala melhor que fosse frio. Quem dera fosse frio ou quente, poderias fazer alguma coisa, mas morno? Morno é aquele que não tem firmeza no que faz. Começa, para. Lembra que eu falei, quem for fazer jejum, que não consegue, faz de 1 hora. Depois você faz de 2 horas. Depois eu venho muito tempo já no canal ensinando sobre jejum. Mas tem que ver esse áudio todo? Tem que ouvir tudo? Não. Tem que fazer esse exercício tudo? Não, eu pensei que era só ler o livro e fazer aquela perguntinha que tem ali no começo. Não, muito trabalho. Não está disposto. Agora eu digo uma coisa para vocês. Se Deus não poupou o próprio filho e Jesus teve que suar gotas de sangue para conseguir fazer o que ele precisava fazer. Se Jesus teve que passar pela separação do Pai. Agora a gente não pode fazer 40 dias de propósito, não pode fazer 40 dias de jejum, não pode fazer nem uma vez jejum por semana. Quanta desculpa! Eu não estou dizendo que não tem as pessoas que têm realmente os problemas e que Deus as entende. Porque não somos nós que vamos medir isso. Quem conhece o coração de cada um é o Senhor. Eu só estou falando questões reais que têm acontecido para que nós possamos nos confrontar e mudar a nossa rota. Porque ainda há tempo. Um dia o Senhor falou comigo sobre essa questão de coração dobro aqui. Ele me chamou a atenção muito séria sobre isso. E eu pensava que eu fazia muita analogia comigo sobre aquele terreno, o terreno do semeador. Eu sempre achava que eu era aquele que tinha muita pedra, muito espinho, e eu pensava, não vai adiantar, nada para mim não vai funcionar. Então eu vivia pensando isso de mim mesma. E um dia o Senhor me falou, acaso eu não posso mudar esse terreno? Acaso há alguma coisa impossível para mim? Então, gente, se você acha que você é um terreno duro, pedregoso, se você acha que você está com o coração dobre, se você acha que você é desanimado, é isso, é aquilo outro, tudo para Deus tem solução. Não há nada difícil para o Senhor, Ele pode mudar
a sua forma de ser, de pensar, de falar. Basta que você dê o seu primeiro passo. Basta que você se posicione, esteja disposto a passar por cima das suas dificuldades e fazer o seu esforço para servir ao Senhor. Amém? Mateus 25, 26 diz assim: servo mau e negligente. Esse é o pecado da omissão. Quando o servo ganhou os talentos, ele foi e enterrou o talento. O Senhor chegou e falou para ele: servo mau e negligente. Ele é servo, mas ele não serve. Ele usa o medo como desculpa. Ele foi julgado não por pecado escandaloso, mas por infidelidade no pouco que ele foi colocado. Deus, ele coloca nós no pouco hoje. Ele não pede coisa grandiosa de nós, não. Ele pede que nós sejamos ministro dele onde nós estamos. Ele não pede que a gente vai ministrar o planeta inteiro. Nós não temos que salvar o planeta inteiro. Nós temos que buscar salvar, começar dentro da nossa casa. Nós temos que cuidar primeiro da nossa casa. Não adianta eu querer cuidar do mundo e deixar a minha casa jogada. O meu primeiro ministério, o primeiro lugar onde eu vou servir, não é ser servido. O primeiro lugar onde eu vou servir é dentro da minha casa. Servir as pessoas de dentro da minha casa, porque foi ali que o Senhor me plantou primeiro. Deus, ele perdoa a nossa queda, mas não a nossa deserção com justificativa. E principalmente essa justificativa carnal. Ai, não quero, tô cansado, não posso. Ai, é difícil. Ai, meu Deus, que preguiça, que desânimo, que cansaço. Deus não vai ficar pegando na nossa mãozinha e passando a mão na nossa cabecinha. Ele já nos ensinou, deixou a palavra com tudo direcionado para nós, quais os serviços que nós temos que fazer. Ele deixou pessoas para nos admoestar, pastores para nos guiar. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nos alertar, nos revelar, nos conduzir. Então nós não temos desculpa nenhuma. Nós não temos desculpa. Gente, todo o ministério é importante. Ai, só o ministério do pastor tal, da empresa tal, da igreja tal, esse é importante porque são milhares de pessoas. Está enganado. Todo o ministério para Deus é importante porque se uma alma volta para Jesus, há festa no céu. Ali não fala que tem que ser 1 milhão de almas para ter festa no céu. Uma alma. Uma alma é importante para o Senhor. Então, se você ganha uma alma dentro da sua casa, você provocou festa no céu. Imagina? Então, gente, não sirva a Deus por medo, por culpa. Sirva por gratidão, por alegria. Lembra na sua mente agora do que Ele já fez por você, do que Ele faz e do que Ele fará. Olha, no passado Ele te perdoou, te salvou, te justificou. Hoje, no presente, Ele deu um propósito para a sua vida, você vive com um propósito. No futuro, Ele te levará para morar com Ele, onde Ele estiver. Seja grata ao Senhor, por quê? Porque um coração grato é um coração que deseja retribuir. É um coração que não vai servir por obrigação, vai servir por alegria, por desejo de recompensar, de trazer algo que alegre. Eu vou servir ao Senhor porque eu desejo ver o Senhor alegre comigo, desejo ver o Senhor feliz comigo. Não que eu possa dar alguma coisa que Ele já não tenha, mas porque eu sei que Ele me fez para a alegria dEle. E eu sendo uma filha fiel, uma serva fiel, buscando me parecer cada vez mais com Cristo, eu vou dar alegria para Ele. Olha como é maravilhoso. Por quê, gente? Porque quando nós somos curados para curarmos. Nós somos abençoados para abençoarmos. Nós somos amados para amarmos. Nós somos perdoados para perdoarmos. Nós somos consolados para consolarmos.
Tudo isso é ministério. Nós somos libertos para sermos canal de libertação. Nós somos ensinados para ensinar, servidos para servir. Olha, Jesus, ele veio e nos serviu primeiro. E por que nós não podemos servir o nosso irmão? Nós fomos edificados para edificar. Nós somos reconciliados para sermos canais de reconciliação. Nós somos santificados para sermos canais de santificação. Nós somos iluminados para sermos canais de iluminação, iluminar o caminho do meu irmão. Nós somos salvos para sermos canais de salvação, livres para sermos canais e darmos liberdade aos nossos irmãos, não para colocar peso no nosso irmão. Nós fomos cheios do Espírito Santo para transbordar e encher o meu irmão da presença do Senhor. Nós somos visitados por Deus para sermos canais da visitação do Senhor às pessoas. Nós fomos acolhidos para acolher. Nós somos instruídos, aconselhados para instruir, para aconselhar. E nós fomos escolhidos para dar frutos, para ajudar o irmão também a dar frutos. O nosso ministério é todo dom que Deus nos deu para ajudar o irmão. Tudo que nós recebemos de Deus é uma semente. Tudo de bom que Deus manda para nós é uma semente para que a gente possa plantar em alguém. Nada do reino de Deus é só para nós. Deus, quando Ele nos ama, Ele espera que nós amemos os outros. Deus, quando nos perdoa, Ele espera que nós perdoemos. Quando Deus nos cura, Ele espera que a gente cure os outros. Nós somos canais, não depósito para ficar retido. Nós somos o mar da Galileia, não o mar morto. Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Não fique esperando o retorno. Cuide do seu irmão, não fique esperando o retorno. Cuide da sua família, não fique esperando o retorno. Quem vai te dar o pagamento é Deus. Você prefere receber o pagamento do ser humano ou de Deus? Qual você acha que vai te pagar com a moeda melhor, vamos dizer assim? Então, dê de graça o que você tem recebido de graça. Ame de graça, cuide de graça, perdoe de graça, console de graça, liberte de graça, edifique de graça, reconcilie de graça, santifique de graça. Liberte de graça. Porque a graça do Senhor é de graça para nós. E ela nos fortalece, ela nos anima para que nós peguemos toda essa boa semente que é importante para Deus. Todo dom é a expressão da multiforme graça de Deus. Cada um de nós tem algo precioso para oferecer. Não desvalorize o dom que Deus te deu. Você é preciosa. Você é precioso. Você tem dons preciosos. Nós somos como uma concha que guarda dentro de cada um de nós uma pérola valiosíssima. Então, que nós valorizemos o que Deus colocou em cada um de nós, a fagulha divina que Ele colocou em cada um de nós. E em cada um de nós, Ele deu um ministério. Mas existem aqueles que vão e multiplicam os seus dons. E existem aqueles que enterram. Então, chamado hoje, se você tem enterrado, por causa de medo, de preocupação, de angústias, de incredulidade, seja pelo motivo que for, hoje é dia de você desenterrar esse talento e começar a usá-lo. Eu vou te dar um exemplo de ministério. Você tem um ministério. Por exemplo, o ministério da intercessão. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. Então, quando você ora pela sua cidade, pelo seu país, pelo seu bairro, pela sua família, pelas pessoas, você está sustentando os outros no meio de uma guerra espiritual. Você não vê,
mas você está sendo muito precioso. É um ministério poderosíssimo, que é o ministério da intercessão. Você é uma atalaia, um vigia, você é uma torre alta, você cobre, protege, fecha a brecha. Essa, gente, é a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém. É deixar de orar por nós para orar pela pessoa. Aquele tempo, lembra do presente que eu falei que é o tempo? O tempo que você dá para a pessoa em oração é preciosíssimo. Deus está vendo isso. Esse é um ministério. Então, se você tem esse chamado para orar pelos outros, invista nisso, porque é muito precioso. Eu agradeço imensamente as nossas intercessoras do canal, aqueles que têm orado pelo canal, pela minha vida, pelo propósito. Gente, é tremendo e maravilhoso. Olha aí que ministério que você tem. Ministério de intercessão. Eu sou uma intercessora. Eu me alegro com isso demais. Outro ministério, Romanos 12:7. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ensine com dedicação. Então, esse é um ministério do ensino. Você ensina, direciona, conduz, discipula. Onde você pode fazer isso? Em todo lugar. Você pode ensinar na igreja. Você pode ensinar os seus filhos dentro da sua casa. Você pode direcionar uma equipe de louvor. Você está ensinando. Olha, Deus me usou para abrir um canal para ensinar. Que eu acredito que eu tenho o ministério do ensino. Eu acredito que eu tenho também o ministério da intercessão, que eu amo. Nós podemos ter vários ministérios, mas ninguém de nós não tem nenhum ministério. Porque Deus vai te dando de acordo com que você vai desenvolvendo. Mas se você vai enterrando, você não recebe mais. Mas você tem ministério. Romanos 12:7. Aos que servem, sirvam com zelo, que é o ministério do serviço, da diaconia. Ajuda a organizar, arruma, prepara, cuida do ambiente. Onde você pode exercer esse ministério? Somente na igreja? Não, na sua casa. Quando você organiza a sua casa, chegou alguém, você serve com alegria. Você recebe com alegria, junta aí ao ministério da hospitalidade. Esse é o ministério do serviço. Eu falo sempre que o meu marido, ele tem o ministério do serviço. Porque o que ele tem me ajudado. Gente, eu levanto, meu marido fez o café para mim, ele me dá o café. Eu gosto muito de ovo mexido de manhã, ele me dá o ovo pronto. Que serviço é esse? E ó, e não é com cara feia, é com muita alegria. E é aí que faz a diferença. Então, tudo que eu vou fazer para ele, ou seja, meu coração fica grato, não é? Um coração grato não deseja retribuir? Então, eu quero fazer as coisas, quero retribuir. Então, eu acredito que o meu marido tem o ministério do serviço. Ele serve com muito amor e ele serve a todos. E ele, todas as vezes que tem alguma coisa aqui em casa, ele serve todo mundo, atende todo mundo muito bem. Eu acredito que ele tem o ministério da hospitalidade também, eu falo isso. Outro ministério, ministério de adoração e louvor, Salmo 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo. O ministério de adoração e louvor, a pessoa gosta de música, gosta de louvor, gosta de levar os outros a adorar. Onde eu posso? Gente, toda pessoa que alegra o ambiente, que deixa todo mundo em estado de adoração, de louvor a Deus, ele tem o ministério de louvor. O ministério de louvor não é só aquele grupo que canta na igreja. Louvar a Deus é todo aquele que transmite a presença de Deus para os outros. A pessoa fala, oh, glórias a Deus pela sua vida, oh, glórias a Deus pelo que está acontecendo. Esse é um ministério de louvor, leva os outros a louvar, além de você adorar em espírito e em verdade, você leva os outros também a fazer isso. Isso é ou não é um ministério tremendo? Precisa de saber cantar? Não. Precisa de adorar,
em espírito e em verdade, com tudo aquilo que você fizer. O seu ministério de adoração e louvor todos os servos do Senhor têm esse ministério. É aquele que faz tudo que faz, seja comer, seja beber, faça tudo para a glória do Senhor. Você está adorando, você está no ministério de louvor. Está louvando, está adorando. Quando você falou, Senhor, obrigada por isso, obrigada por aquilo, seu coração transborda de gratidão, você está louvando, você está adorando. Amém? Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. 1 Pedro 4,9. Esse é o ministério da hospitalidade que eu estava falando. Pessoas acolhedoras, pessoas que abrem portas, criam ambiente seguro de paz. Eu acredito que o meu marido também tem esse dom da hospitalidade. Ele é hospitaleiro, ele é alegre, ele recebe com alegria, ele faz com que o ambiente fique alegre, fique feliz. Todo mundo quer ficar perto dele. Porque ele é espetacular. Você quer ficar perto dele. Fica todo mundo, nossa, ele é para nós um exemplo de quanto que ele se entrega com alegria, com disposição, e aquilo faz com que nós louvemos e adoremos o Senhor. É também um ministério de louvor, não é? Então, Romanos 12:8. O que exorta, usa esse dom com dedicação. É o ministério de exortação, de consolo, ou seja, você vai levantar o abatido, você vai corrigir com amor, você vai encorajar com autoridade, você vai ter a palavra certa na hora certa. O ministério de exortação e consolo, a pessoa sempre ela tem o dom de palavra de sabedoria, palavra de entendimento, ela é cheia do Espírito Santo, fala aquilo que vem direto do trono de Deus para aquela outra pessoa. É aquela pessoa que dá uma palavra, os outros falam, nossa, mas parece que você falou para mim. Então você está o quê? Exortando, consolando, animando, fortalecendo. É o ministério de exortação e consolo. 2 Timóteo 4,5. Faze as obras de um evangelista. Ministério de evangelismo. Ousado na palavra, cheio de autoridade, de unção. Compartilha a palavra de Deus em todo lugar para onde vai. Ele evangeliza. Onde ele vai, ele está evangelizando, ganhando almas para Jesus. Esse é o ministério de evangelismo. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Nós falamos do Senhor Jesus, nós pregamos o Senhor Jesus, nós testemunhamos aquilo que Jesus faz para nós. Toda vez que você vai aí, deixa aí no comentário um testemunho de vida do que o Senhor Jesus fez na sua vida, você está evangelizando. Toda vez que você conta com gratidão tudo que o Senhor tem feito na sua vida, você está evangelizando. Isso é o quê? Ministério de evangelismo. Alimenta isso. Romanos 12:8. O que contribui, faça com liberalidade. Ministério de contribuição e suporte. É aquele que ajuda financeiramente, que apoia com generosidade. Vê que o irmão está passando dificuldade, ele vai, faz uma cesta básica, ajuda. Vê que o outro está com necessidade, vai lá, cuida das necessidades do irmão. É generoso, é um coração aberto, é abençoador, tantos e tantos nomes. Romanos 12:8. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Ministério da misericórdia. Então é aquela pessoa que tem o coração quebrantado diante das necessidades do outro. Aquele que sente a dor do outro, chora com o que chora, sorri com o que sorri. Ele ajuda os enfermos, ele ajuda os feridos, ele ajuda os famintos. Ele tem misericórdia, ele tira da boca dele para dar para o outro. É aquele que guarda as dores dele no bolso e vai cuidar das dores do outro. Esse é o misericordioso. E Deus ama tanto isso, né? Porque ele é misericordioso. Então alimenta o seu dom. Alimente o seu ministério, não deixa seu ministério morrer. Comece fazendo de pouquinho, mas comece. Quando eu comecei o canal, vejam lá, eu ainda falo assim, ó, gente, esse é o primeiro vídeo do canal. É muito bacana. Eu tinha um outro canal e deixei de mexer com esse outro canal
para vir cuidar somente das coisas do Senhor, porque senti o chamado do Senhor. E eu comecei esse canal aqui do zero. Não tinha nenhum inscrito, simplesmente abri, comecei a fazer os vídeos. E o Senhor tem trabalhado na vida de pessoas através do meu posicionamento, que Deus tem feito o trabalho. E eu me alegro, agradeço, sou honrada por Deus tremendamente por Ele colocar essa tarefa na minha mão. E clamo todos os dias com humildade para que Ele me sustente em humildade diante dEle, porque eu não quero jamais desagradá-lo. Então, todos e cada um de nós tem um chamado, gente. Não são só aqueles que estão à frente das câmeras. Não são só aqueles que estão nos púlpitos. Todos nós temos um chamado. Nós temos um propósito pelo qual o Senhor nos enviou aqui na terra. Não deixe o seu dom enterrado. Regue-o para que ele faça, para que ele cumpra o propósito pelo qual o Senhor te criou e te enviou. O Senhor te salvou, não foi? O Senhor te chamou, te comissionou. E Ele tem feito o quê? Todos os dias da sua vida, toda a manhã Ele tem te renovado. Porque você é feitura dEle. Você é salvo por Ele, chamado por Ele, para fazer a vontade dEle. Servir a Deus, gente, é a gente imitar Jesus. Ser como Jesus é o nosso ministério, é a nossa função. Não é um cargo, é a nossa função, é a nossa missão aqui na Terra. É o que a gente tem que fazer, copiar Jesus. Vê lá o que Jesus fez. Tem uma tomada de decisão, o que Jesus faria aqui? Eu vou fazer igual. E aí você vai dia após dia andando em vitória em Cristo Jesus. Amém? Então não enterre. Desenterre, se o seu está enterrado, se o seu dom está enterrado, se o seu talento está enterrado, desenterre ele hoje e comece a usar. Vai de acordo com a sua capacidade, devagarzinho, você vai ver como que Deus te alimenta e te fortalece. E em breve você estará dando testemunhos maravilhosos aqui, amém? Glórias a Deus, vamos passar para o nosso exercício? Pensando no meu propósito de vida. Dia 29, 7/5/2025. O tema de hoje: servir não é uma opção. Versículo-chave, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós somos feituras de Jesus, preparados para fazer boas obras, que Deus já tinha preparado para nós antes de fazer o mundo, gente. Deus nos preparou para quê? Para fazermos boas obras, para sermos parecidos com Cristo, fazer o que Jesus fazia, deixou exemplo para nós aqui na terra. Amém? O nosso decreto de hoje: fui feita, salva, chamada para servir, não para ser servida. Se for homem, fui feito, salvo, chamado para servir, não para ser servido. Então, esse versículo de hoje não precisa decorar. Vamos decretar esse decreto o tempo inteiro na nossa vida. Gente, nós precisamos interiorizar esse decreto. Fui feita, salva, chamada para servir, não para ser servida. Nós precisamos de entender isso aqui. No momento que a gente entender, que interiorizar isso, vai ser uma virada de chave na nossa vida, uma virada de página na nossa vida. Amém? A pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que está impedindo você de aceitar o chamado de Deus para você servi-lo? Lembra que a gente falou sobre aceitar servir o Senhor lá em Josué? Então é bom você ler aquele versículo, aquela passagem lá, que você vai entender muita coisa. Mas eu coloquei aqui um exercício para te ajudar. E eu dei nome para esse exercício.
Esse exercício se chama o fardo do pecado. Para que é esse exercício? Para te ajudar, pelo poder do Espírito Santo, a discernir quais as barreiras emocionais que estão te paralisando, que estão paralisando o seu ministério, que não estão deixando o seu ministério prosseguir. Então, o fardo do pecado, você vai precisar de uns materiais que eu vou dizer agora. Para fazer esse fardo, para você entender esse fardo, você vai precisar de uma mochila ou um saco. Pode ser uma mochilinha, pode ser um saco plástico, o que você tiver aí, aquela sacolinha de mercado. Você vai precisar de 10 folhas de papel em branco. 10 folhas. Você vai precisar de caneta ou de lápis. Você vai precisar de uma Bíblia e você vai precisar de 10 pedras. Tamanho de pedra que você encontrar, 10 pedras. O que você vai fazer? Você vai juntar todo esse material, vai apresentar diante do Senhor e vai falar: Senhor, usa esse material para me revelar o que tem impedido o meu ministério de dar frutos. Senhor, através desse material, desse exercício que eu vou fazer aqui agora, revela para mim, Senhor, o que está me impedindo de dar frutos no meu ministério. Amém? E aí, primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai pegar em cada folha, são 10 folhas, e eu vou te dar 10 coisas que você vai escrever aí. Em cada folha você vai escrever uma. Então, escreve a lista aí para depois você escrever nas folhas. Ó, você vai escrever aí, primeiro, medo da rejeição. Escreve essa expressão aí. Primeiro, medo da rejeição. Segundo, complexo de inferioridade. Terceiro, orgulho disfarçado. 4, mágoas não curadas. 5, carência de aprovação. 6, inconstância emocional. 7, culpa não tratada. 8, frieza espiritual. 9, perfeccionismo controlador. E 10, rebeldia. Então, escrevemos aqui 10 coisas que acontecem conosco, que podem estar impedindo o ministério de avançar. O que você vai fazer com essas 10 expressões, 10 palavras, 10 coisas aí? O que você vai fazer? Você vai pegar e escrever uma em cada folha de um lado assim. Naquele mesmo lado que você escreveu, por exemplo, medo de rejeição, você vai pesquisar um versículo que está falando sobre rejeição, vai escrever ali naquele lado. E você vai pesquisar o significado. O que é medo de rejeição? Lembrando que, gente, isso é muito importante. Pesquisem em sites cristãos. Por exemplo, como é que você fala? Coloca ali, ó, medo da rejeição, Bíblia. Sempre você coloca Bíblia na frente da pesquisa, porque senão eles levam a gente para aqueles sites terríveis e faz a distorcer a cabeça da gente. Então, quando você for pesquisar, pega aí no Google, no IA, onde você for pesquisar, fala assim, ó, de acordo com a Bíblia, o que é medo de rejeição? De acordo com a Bíblia, o que é medo da rejeição? Ou você fala, medo da rejeição, Bíblia, e já vem o significado de acordo com a Bíblia. E aí você fala um versículo que fala sobre medo da rejeição. Aí você vai pegar nessa folha que está escrito medo da rejeição, você escreve um versículo e escreve o significado. E aí você vai ler. Você vai aprender o que é medo da rejeição realmente. Quando você ler, aí você vai atrás na folha, você vai escrever uma oração bem pequenininha sobre o medo da rejeição, o que você entendeu ali. Fala com Deus.
se aquilo está atuando na sua vida, se não. Aí você fala com Deus. E você vai fazer isso em cada folha, com cada expressão dessa aqui. Então, fez o medo da rejeição, aí você pega a folha quando ela estiver pronta, que você fez a oração, aí você pega uma pedrinha e enrola aquela pedrinha naquela folha. E pega aquela folha com a pedrinha e coloca dentro do saco. Quando você fizer isso com todos, o saco vai estar com 10 folhas enroladas em 10 pedrinhas, não é isso? Aí, você vai fazer o próximo passo. Depois que você escreveu a sua oração nas costas da folha, você enrolou a pedra, você colocou a pedra enrolada na folha dentro do saquinho. Aí você vai levantar aquele saco e vai ver que é um fardo pesado, não vai? E aí você vai fazer o terceiro passo, que é pedir ajuda a uma intercessora. Uma pessoa que vai orar junto com você. Ah, Meir, eu não tenho intercessor, não tem jeito. Então faça sozinho. Mas se você tiver uma intercessora ou intercessor, eu garanto que vai ser mais poderoso. Tá bom? E aí, como que vocês vão fazer esse trabalho? Vocês vão pegar essas 10 pedras enroladas nesses 10 papéis com seu saco de fardo e vai levar perante o Senhor. E você senta com a sua intercessora e perante o Senhor, você vai fazer a entrega daquilo ao Senhor. Senhor, então imagina, você sentiu que você tem um orgulho disfarçado, você tem mágoas que não foram curadas. Então você vai pegar aquele saco, aquele fardo e vai levar até Jesus na cruz. E vai falar: Senhor Jesus, eu entrego esse orgulho disfarçado disso, daquilo que você chegou à conclusão, eu entrego ao Senhor na cruz. E eu abro mão disso aqui, eu me desligo disso aqui em nome do Senhor Jesus. Aí você pega aquele papel e rasga e queima. Fala em nome do Senhor Jesus, isso aqui está sendo destruído da minha vida, em nome do Senhor Jesus. E a sua mente vai estar entregando aquilo para Cristo. Vai lembrando de Jesus lá na cruz. Vai transferindo tudo aquilo para Jesus, porque só Jesus é capaz de carregar. Ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não falou isso? Então você está cumprindo e obedecendo a Jesus. Então você vai levar o seu saco, o seu fardo até a cruz. Na cruz de Cristo, você vai tirando pedrinha por pedrinha, abrindo o papel, lendo, entregando tudo aquilo a Jesus, rasgando o papel, queimando o papel. Se a intercessora estiver junto com você, vai estar te cobrindo na hora com as orações. Terminou tudo, vai sobrar o quê? 10 pedrinhas. Daquelas 10 pedrinhas, você vai fazer um memorial. Você vai pegar as 10 pedrinhas, você pode colar uma na outra, você pode colocá-las dentro de uma caixinha, dentro de um vidro, e coloca em um lugar que você vai estar passando e vendo. Pega escreve lá o memorial. Você vai fazer um memorial. E você vai dizer, queimou os papéis, os pedaços, você vai fazer o memorial. O memorial do servo. Essa palavra eu estou tentando lembrar. Você vai escrever lá, o memorial do servo. Toda vez que você passar, que você olhar para o memorial, você vai falar o decreto de hoje. Qual que é o decreto de hoje? Fui feita, salva, chamada para servir, não para ser servida. E aí você vai entender que tudo aquilo que te barrava de você servir, do seu ministério florescer, do seu ministério prosperar, vai estar sendo lançado na cruz de Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Com a condução do Espírito Santo de Deus. Amém? Faz esse exercício diante do Senhor. Leva todo esse fardo à cruz de Cristo.
Leva Jesus na sua mente, olha para Jesus ali na cruz, recebendo todos os seus fardos, todas as suas mazelas, porque ele já fez isso. Mas isso precisa ser feito na sua mente. Essa batalha tem que ser vencida na sua mente. Isso é um exercício prático para você conseguir fazer e entregar isso nas mãos do Senhor. É trabalhoso, mas é possível. E aí passamos para o próximo. O que vou fazer hoje na prática? Hoje, na prática, gente, é muito simples. Você vai escolher alguém pertinho de você. Você vai ver as necessidades práticas dessa pessoa e você vai servi-la com alegria. E você vai falar no seu coração, enquanto você serve, o decreto de hoje. Você vai falar enquanto você está trabalhando ali, ó. Ou limpando a casa, ou passando a roupa, ou cuidando, seja o que for. Hoje, você vai falar o decreto de hoje. Fui feita, salva, chamada para servir, não para ser servida. Senhor, eu te sirvo aqui com alegria. Eu estou limpando essa casa aqui, Senhor, para te servir com alegria. O que você está fazendo? Você está macetando a sua natureza humana. Você está mostrando que não é ela que manda. Você está exercendo o domínio próprio e fortalecendo o seu espírito. Então, quando você perceber, você estará servindo com muita alegria, recebendo a presença do Senhor. Amém? E aí passa para o acaso, que são 3 motivos. 3 nomes de Deus que você vai usar hoje para adorar. Vai decorando os nomes de Deus. 3 motivos de confissão de pecado que você tem hoje. Pensamento, atitude, o que você fez hoje? Confesse, deixe e receba a liberdade. 3 motivos de gratidão, ação de graças. E 3 motivos, 3 súplicas que você pode pedir de coisas que você necessita hoje, pedidos para hoje. Lembra? Nós estamos fazendo o acaso com motivos de hoje, porque nós estamos aprendendo a viver no hoje agora. Porque é hoje e agora em que eu tomo decisões e que eu ajo, que eu realizo. Somente agora. Passou do agora, já é passado. Não chegou no agora, ainda é futuro. Então é só no agora é que eu posso determinar e fazer e realizar em Cristo Jesus. Amém? Então eu espero que esses exercícios de hoje, que a ministração de hoje, ajudem você grandemente a servir o Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, o Senhor nos criou, nos salvou, nos moldou, nos chamou para a honra, para a glória do Senhor, para que nós sejamos servos. O Senhor não nos chamou para que nós sejamos servidos. O Senhor nos chamou para servir, assim como o Senhor enviou Jesus para nos servir. Olha que privilégio tremendo que nós tivemos, Senhor. Nós também queremos servir. Ajuda o nosso coração, Senhor, a perceber onde estão as nossas falhas. Senhor, Espírito Santo, revela para nós onde estão as nossas falhas. Falha de caráter, falha de compromisso, onde está preguiça, onde está qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer intenção errada. Senhor, Espírito de Deus, sonda os nossos corações nesse dia. Visita cada irmãozinho, cada irmãzinha, que eles possam se confrontar com alegria, com clareza, com entendimento, Senhor. E que eles possam abrir mão de tudo aquilo que tem atrapalhado eles de pegar os seus talentos e multiplicar os seus talentos. Pai, eu peço socorro para cada um hoje. Eu peço socorro para cada irmã, para cada irmão. Senhor, eu pego na mão deles agora, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor envie anjos do Senhor, anjos poderosos, Senhor, para acampar em volta de cada um. E eu peço, Senhor, que eles recebam hoje a luz do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, onde nós estaremos fazendo a nossa aula de número 30. Já imaginou? Fiquem com Deus. Um beijo.